Olá, boa tarde, gente querida, mais uma vez aqui, Cara do Astro. A Cara do Astro é festa, é trazer pessoas maravilhosas, é apresentar um mundo moderno, tecnológico, de amor, de carinho. É essa resposta que eu recebo de vocês, esse carinho que vai embora a bunda fora com vocês. Bem, então eu vou deixar de papo e vou apresentar para vocês uma pessoa muito importante que está aqui. Doutor Miguel Medina. Doutor Miguel Medina, subsecretário de Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul. Gente, olha a bagagem deste programa, né? E também ele é engenheiro civil, vai nos falar de muitas coisas importantes. Esteve candidato a vereador em 2024 pelo MDB, aqui na nossa cidade, e hoje ele traz uma bagagem de experiências maravilhosas, tanto na engenharia civil, na política, e hoje como subsecretário de Direitos Humanos no Estado do Rio Grande do Sul. É que vai, tudo bem? Tudo bem, Astro? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos ouve aí. É verdade. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço, inclusive, até de doutor eu vou chamar. Doutor eu não sou ainda, mas quem sabe logo mais. Quase mestre. Então, quase mestre. Mas tá perto. Mas doutor ainda não. Mas é um prazer enorme estar aqui. Te agradeço aí o convite. E para falar de tudo um pouco, né? Vamos falar de tudo um pouco. Então, eu quero falar sobre o secretário de Direitos Humanos. O que é estar sobre secretário de Direitos Humanos? O que abrange, porque é o Estado do Rio Grande do Sul, qual o foco maior de tudo isso? Então, foi um desafio que eu assumi. É recente ainda, Astro. Para te falar a verdade, é a primeira vez que eu estou falando disso aqui em Pelotas. Eu já participei de programas, mas fora, em Porto Alegre. Sim. Pelotas é a primeira vez que a gente está falando, porque faz um mês que eu tomei posse. Meus parabéns. Um pouco mais, um pouco menos, Eduardo talvez. fez boa escolha, estava contando agora aqui. Grande amigo, trabalhamos anos e anos lá na prefeitura, quando ele foi para lá como chefe de gabinete do Fetter. Olha só. Faz um bom tempo, né? Eu nem votava nessa época, viu? Eu nem votava. Já era nascido, mas não votava. Para ver quanto tempo de amizade, quanto tempo de relação. Que a bacana. Estherzinha também, que está lá, a Esther Gasalho, trabalhando muito. Mas, querida, um beijo. É um beijão, né? Porque ela é um amor, a Esther. Trabalhamos no gabinete da Hilda de Souza. Então, mas a Subsecretaria de Direitos Humanos ela é vinculada à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Então, essa secretaria se divide em duas subsecretarias. A nossa, de Direitos Humanos, e a Subsecretaria de Justiça. Na Subsecretaria de Justiça tem o Departamento de Justiça e o PROCON. Que o PROCON, o pessoal às vezes acha que é uma autarquia, né? Porque o PROCON, ele tem tanta estrutura, ele trabalha tão bem, mas ele, na verdade, não é uma autarquia. Ele é um departamento dentro da Secretaria de Justiça. E a nossa Subsecretaria de Direitos Humanos, que tem 6 departamentos. É bastante coisa, são pautas delicadas. E a função é justamente promover políticas públicas no que tange aos direitos humanos, como o próprio nome já diz, mas sempre com viés, né? Políticas públicas com viés mais humanitário, né? Então nós temos, por exemplo, o Departamento de Idoso, políticas contra as drogas, então isso está dentro do nosso departamento, mas pensa que nós temos a Secretaria de Segurança Pública, que trata do combate ao tráfico, ao narcotráfico, Sim. enfim. E o nosso papel é muito mais dentro do viés dos direitos humanos. Então, por exemplo, repasses para centros terapêuticos, né, para ajudar em todas as políticas, programas sociais que ajudam a socialização, recuperação, né, o auxílio, tudo que também não abrange dentro do SUS. Mas, por exemplo, os centros terapêuticos estão conosco. Nós temos o Departamento de Políticas contra a Violência da Mulher, né? Políticas para as mulheres. Vamos ter, inclusive, já quero deixar o convite agora, dia 31 de agosto, a Marcha contra o Feminicídio em Porto Alegre. Importantíssimo. Vai ser um dia inteiro de eventos e tal, e depois a gente sai com a marcha ali da usina do gasômetro, vai ser um baita evento. E é importante para a gente trazer o tema. Tu vê que e é bem interessante, semana passada, no mesmo dia que a Gaúcha estava fazendo ali todo um programa ali, a Rosane, falando sobre a violência contra a mulher e tudo isso, nós tivemos aquele caso do homem que entrou no elevador e deu 60 socos na mulher, 61, enfim. 61. Não precisa de mais um, né? 60 não é suficiente, ainda tinha que dar mais um. Que absurdo. E isso é o dia a dia, né? Isso é o dia a dia das mulheres. A cada 15 segundos, no Brasil, uma mulher sofre violência. É uma luta constante e ela parece que não vai ter fim. E é uma luta silenciosa, porque ela é uma luta que não acontece na calçada. Tá bem, nesse caso aconteceu dentro de um elevador. Sim. Que tinha uma câmera, ainda bem. E que ela não quis sair. Ela refletiu e não quis sair porque ele ficava... Mas agora tu pensa, essa é uma luta, essa é uma violência cometida todos os dias
dentro dos quartos, das residências, na sala, na cozinha, aonde tu não tem como dar voz, né? Não diretamente. Então, é uma luta fundamental. E a gente tem a Marcha contra o Feminicídio, além de diversos programas, né, e políticas públicas para a mulher e para o combate à violência. Mas, para eu tentar dar uma norteada na Subsecretaria de Direitos Humanos, então a gente tem o Departamento da Diversidade Sexual e de Gênero, que trata da pauta LGBT, LGBTQIAPN+, né? Que é muito importante. Tivemos, inclusive, nessa último final de semana, a Conferência Estadual de Políticas LGBTs. Foi um evento, foi um evento muito legal lá em Porto Alegre, feito pela nossa, né, presidido e organizado pela nossa secretaria, junto com o Conselho LGBT do Estado. LGBT+, né? Ou LGBTQIA+, ou LGBTQIAPN+. Cada um fala de um jeito, mas que o guarda-chuva engloba todas as pessoas. E uma pauta importante, porque e eu até comentei isso lá, e é algo que as pessoas às vezes não têm, a gente não tem noção da dimensão da importância de alguns temas. Quando a gente fala nessa pauta, a gente vai tratar, por exemplo, das pessoas trans. Astro, tu tens noção que no Brasil a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos. Nós estamos falando do Brasil em 2025. Né? Se tu pegar os piores países do planeta Terra, em termos de expectativa de vida, Serra Leoa, enfim, os piores, a expectativa de vida das pessoas é de 40, 42 anos. Nós estamos dizendo que no Brasil, em 2025... pessoas trans vivem, em média, menos do que nos piores países da Terra. Países que têm guerra civil, países que têm problema de enfim, extrema miséria para 80% da população. Nós estamos falando de condições péssimas, horríveis, e isso acontece bem debaixo dos nossos olhos. E isso está aqui na nossa sociedade. E está parado. E tá aí, estamos vivendo com isso. Faz tempo que isso aí não é um assunto de hoje. Isso não é um assunto de hoje. É antigo. Então, olha a importância de alguns temas. Voltando para a nossa secretaria, na nossa sub. Então, isso tudo está dentro da nossa subsecretaria. Nós temos ainda o Departamento da Criança e Adolescente, que é vinculado, inclusive preside o Conselho da Criança e do Adolescente. Também está muito forte. Casos de abuso, violência infantil, violação de direitos. Então... E temos aí, e é bacana a gente até comentar, a gente tem em ação agora, a gente lançou um edital, 6 milhões de reais, foram 60 projetos inscritos, vai dar um pouco mais de 60 projetos, foram 189 projetos inscritos, nós vamos contemplar um pouquinho mais de 60 projetos, para ONGs, né, organizações, né, da sociedade civil, excelente, que pegam esse recurso, projetos de 80, 100 mil reais, para justamente poder desenvolver políticas públicas para as crianças e adolescentes. Isso é muito legal, tem muito projeto bacana. Isso foi a partir de um edital, dentro do conselho, com participação da sociedade civil. Então, é um programa bem legal. São textos importantíssimos para a nossa sociedade. Muito, muito. Ainda dentro do Departamento de Criança e Adolescente, a gente tem o POD, que é o Programa de Oportunidades e Direitos. Foram inaugurados 5 centros da juventude que a gente, enfim, desenvolve, né, e toca. Dentro desses centros, eles estão nas regiões de maior vulnerabilidade de Porto Alegre, Rubem Berta, enfim, Lomba do Pinheiro. E ali nós temos dentro do centro espaços para que os jovens da comunidade possam desenvolver e aprender atividades laborais. Então tem curso de cabeleireiro, salas equipadas com isso. Socializa bastante, profissionaliza, dá um rumo, dá um caminho especial. Isso é transformar a sociedade. Porque não adianta tu pegar um jovem e esperar que simplesmente vá ter uma oportunidade na vida se tu não der a primeira oportunidade, se tu não ensinar, uma atividade laboral, o que essa pessoa vai fazer? Jogados ao léu. Não tem um caminho, não tem um apoio, não tem por onde segurar, mesmo que tenha a intenção e a vontade. Não, e é muito bacana porque a gente tem os jovens multiplicadores, que são jovens que recebem bolsas do Estado de R$800 para estarem ali multiplicando, ensinando os outros jovens que estão dentro dos centros. Então, é um programa muito legal. E ali a gente tem nos espaços, tu tens, por exemplo, salas de culinária, com balcão, com fogão para todo mundo e tal, com todo o espaço para aprender panificação. Quantas vezes falta no mercado de trabalho aí um bom padeiro? Pois a gente está ensinando os jovens a se inserirem nesse mercado e ter uma oportunidade. A oportunidade de fazer até em casa, vender pães, vender bolo, fazer tanta coisa que tu pode fazer. Não, e a gente parte de uma teoria, né, Astro? Todos merecem uma primeira oportunidade. Essa é a nossa forma de pegar os jovens, e isso é uma política pública concreta, efetiva.
Tu pega os jovens e tu ensina algo, tu dá a primeira oportunidade para que eles possam se inserir no mercado de trabalho, sair daquela condição de vulnerabilidade inicial e daqui a pouco projetar coisas melhores, ir para faculdade, enfim, buscar. Ele não precisa parar ali, mas tu dá essa primeira oportunidade, que é importante. A mão, né? Pra segurar para ir embora. Porque o que acontece? A gente fala, mas não tem um projeto que alimente, que sustente, que dê sustentabilidade ao processo. Aí Sim. se perde, aí entra no mundo das drogas, do banditismo, é tanta coisa e cada vez se torna pior porque a gente não apoia. Bonito, parabéns pelo projeto. E aí esse jovem que não merece uma oportunidade, ele deixa de ser o futuro da nação para se tornar um problema social. Eu gosto sempre de dizer isso, porque pensa, o jovem sem oportunidade, o jovem hoje, partindo do zero, ele é o futuro da nação. Ali nós temos os adultos que estarão no mercado de trabalho daqui a 10, 20 anos. Se a gente não der uma oportunidade, ele se torna um problema social. E aí ele vai estar lá sendo tratado pelo sistema penal, pela Secretaria de Segurança, e aí ele está do outro lado, que não é o lado que nós queremos. Ainda, voltando para, olha, essa subsecretaria é bastante coisa. Nós ainda temos o Departamento de Igualdade Racial, que trata dos povos originários, dos povos indígenas, da comunidade negra, tem o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, que é associado a esse nosso departamento, além dos povos de terreiro, que é importante, nós temos o Conselho do Povo de Terreiro, que é um conselho muito importante. E nós temos também o Departamento da Pessoa com Deficiência, então, que trata justamente de políticas públicas de inclusão. Engloba o ser inteiro. Tudo. Então, o ser inteiro. É aí que tá. Direitos humanos. Tudo que trata das políticas públicas para ajudar as pessoas, especialmente aquelas que precisam de uma atenção do Estado. Então, tá ali na nossa subsecretaria. É um trabalho tanto. É grande, né? Mas, assim, como Estado, o que está em projeto, em andamento, para tentar sanar a mortalidade feminina? Violência contra a mulher. Nós temos alguns programas, né? Alguns deles, vou tratar alguns, tá? O Centro de Referência à Mulher, Porto Alegre, tem um que vincula e o Estado auxilia com recursos para os centros de referências municipais. Tu já tem diversos espalhados pelo Estado, precisamos ampliar, tá? Esse olhar humanitário, ele é recente, vamos ser sinceros, né? Claro, não estou dizendo recente, um mês ou um ano, claro. Mas quando a gente olha para a nossa sociedade, enquanto país, enquanto nação, todo esse olhar humanitário, ele é mais recente nos governos. Então, a gente precisa ainda ampliar e melhorar muito as coisas. Mas nós temos o Centro de Referência, que é justamente um espaço para a mulher buscar, especialmente aquelas que são vítimas de violência. E aqui, Astro, me permite um parêntese, porque tem a violência que a gente olha no noticiário, né? O atentado, a mulher apanhando, ou até o feminicídio, a mulher sendo morta, que enfim, ainda é uma realidade triste. Só que nós precisamos tratar, e é nisso que a gente acredita, o início dessa violência. Porque existe aquela violência silenciosa nos relacionamentos tóxicos. Como quando um homem começa a dizer para a mulher como ela deve se portar, quando ele começa a xingar, quando ele... Então, a gente tem lá no programa, e é bem legal, a gente tem não sei como colocar assim, mas a escala da violência. Que ela começa como um assédio. Aquele momento que tu diz para a mulher como ela deve se vestir, se portar, e ela vai indo para no momento que tu começa a xingar ela, no momento que tu começa a ameaçar ela, e aí vai indo na escala. São os graus. Começa no amarelinho até o vermelho ou o preto quando a pessoa... Exatamente, até a agressão, que ela é o final, né? Porque um agressor, ele não acorda hoje, ele não era simplesmente... Ele dá sinais. É nesse sentido que a gente trata. Quer dizer, ele não acorda hoje e diz, vou matar. Claro. Não. Ele vai tendo... Ele tem atitudes de repressão, aquilo se torna natural e ele vai indo, até de fato cometer feminicídio. E como é difícil a mulher sair do relacionamento. Porque às vezes parece fácil. Matar ali por quê? Tá apanhando porque não é assim. Tem diversas coisas, e aí eu não sou nenhum psicólogo, não sou especialista na área, né? Claro, nosso papel uma como... visão geral, né? O nosso papel como subsecretário é muito mais de gestão das políticas públicas, mas assim, é importante... Tem diversos motivos pelos quais as mulheres acabam se submetendo a essa condição. Começando até por questões psicológicas, enfim, de traumas, enfim, de naturalizar, de achar que aquele comportamento é natural. Sabe, aquele vídeo que é um meme da internet, é triste, mas é uma realidade, a gente tem que falar, da mulher dizendo, nossa, ele se passou, não, ele até ameaçava, me dava uns tapas, mas nunca quis me bater desse jeito. Porque a mulher, muitas pessoas ainda naturalizam, mulheres e homens, obviamente, naturalizam esse comportamento. Que já é violência, a violência tá ali.
Agora é difícil, né? E como é difícil. Por quê? Então, o primeiro passo a gente não pode naturalizar as pequenas violências. Outra coisa, tem muitas mulheres que se submetem por questões de financeira, porque dependem única e exclusivamente, eu moro aqui, eu não tenho onde morar, eu não tenho uma estrutura familiar. Tem filhos, não tem caminho. Não, então isso também é aí que o Estado precisa agir, pensar em formas. Nós temos os abrigos para receber mulheres vítimas de violência e estamos buscando, eu não quero dar spoiler aqui, mas estamos buscando alguns programas para ampliar isso, né? Daqui a pouco... Bom, não quero antecipar o que ainda não me é permitido, mas eu posso te dizer o seguinte, ainda tem programas que nós vamos provavelmente ainda anunciar esse ano, que tratam justamente de auxiliar mulheres com aluguéis, para que elas possam... É um dos fatores... Sair daquele caminho, fugir do agressor. Então, a gente precisa de empoderamento, oportunidades de trabalho, que são tão difíceis. Então, é importante a gente fazer esses movimentos, mas se eu pudesse te resumir a tua pergunta, é te dizer o seguinte... o ato de violência, ele é uma consequência lá na ponta, o ato de violência física, né? Porque esse agressor vem dando sinais. E a gente precisa trabalhar na prevenção. Para não chegar ao caso de E tem muita perseguição, né? Porque entra a lei da Maria da Penha, que, né, e limita tantos passos, né, tantas quadras, tantos lugares para não se aproximar. Já existem no estado delegacias especializadas, né? Delegacias da mulher. Claro, isso é muito importante, delegacia da mulher. Muito importante. Mas ainda precisa de um respaldo maior, por quê? Porque a lei está ali no papel. Mas o agressor, ele, com aquela intenção, mal intencionada, ele chega, ele pega a vítima, ele agride, ele não respeita. Muitos não respeitam aquele documento ali. E é isso, a gente, culturalmente, a gente ainda naturaliza agressão, esses primeiros passos da agressão. Agressão verbal, agressão comportamental, isso ainda está muito naturalizado e a gente precisa quebrar isso. Porque esses são os primeiros movimentos, esses são os primeiros sinais de uma posterior agressão física. É aquela coisa, o homem que dá um tapinha, o homem que ele é tóxico ou impõe a vontade dele através de assédio moral, é uma questão de tempo e casualidade para ele cometer uma violência. Meu Deus, então é a secretaria que trata assim de, como eu falei agora, do ser humano inteiro, tem que ter muito trabalho lá, tem que ter muita coisa, como tu colocaste aqui também, né, sobre a mulher trans. Isso é algo assim inadmissível em 2025, isso ainda estar nessa condição forte de crime. Falar que um grupo da população ainda morre, em média, 35 anos. Gente, e aqui eu tenho um outro dado. Eu comparei isso com outros países do mundo, né? Mas eu vou comparar com esse país em outro momento histórico. A expectativa média de uma pessoa escravizada no Brasil, em 1800 e pouco, era de 35 anos. Nós estamos falando que em 2025 ainda tem um grupo de pessoas que vivem a mesma coisa do que as pessoas escravizadas, coisa que todos nós aqui repudiamos, viviam há 200 anos atrás. 200 anos atrás. As pessoas escravizadas viviam em média 30, 35 anos. E hoje as pessoas trans ainda vivem essa média. Isso é inacreditável acreditar que a gente vive nesse mundo. Tem que sacudir esse país, tem que sacudir, porque isso aí não pode mais, não poderia mais ter um dia assim. Um dia assim. É um ser humano. É um ser humano. E essa é uma realidade, isso é um dado. É triste também. Como tu falaste também no racismo. O racismo é uma fonte muito forte. E ele existe por todos os cantos, todos os lugares, disfarçado, vestido, brilhando até certo ponto, mas no fundo o racismo existe. É impossível um negro dizer que nunca sofreu racismo. É no olhar, é numa festa, é num evento, em algum lugar. Embora hoje as políticas públicas vêm trabalhando bastante, as pessoas hoje estão com uma cabeça, leem bastante. Não, a sociedade melhorou, mas ainda tem muito que avançar. Muito que avançar. Porque não é razoável a gente dizer que entra em igualdade de oportunidades. Não é. Não é. Mas se tu me permite, eu sei que o nosso tempo é curto, uma outra pauta que eu acho que é uma das que mais me motiva, não que as outras não me motivem, mas que mais me motiva ao ter aceitado a subsecretaria, né, o desafio, é a criança. A criança e o adolescente, porque a gente está falando de uma vida que começa. E ainda em 2025, cada vez mais, a gente enxerga crianças cada vez menos, graças a Deus, mas ainda em números muito grandes, violência infantil. Porque como é que a gente espera uma sociedade melhor? E vamos lá, se nós estamos aqui, a gente acredita que o mundo vai ser um lugar melhor amanhã. Eu não saio de casa
todo dia para Sim. trabalhar, seja na iniciativa privada ou seja no poder público, ao qual hoje eu trabalho, mas a gente acreditando que o mundo pode ser melhor. E como é que a gente espera que o mundo pode ser melhor se aquele ser que acaba de chegar a esse mundo já vê dentro de casa as maiores atrocidades, já enxerga o que é de pior? E passam, por exemplo, por agressões, matam na frente das mães, estupram. Como tu espera que uma pessoa que dentro de casa é violentada por aqueles que deveriam protegê-la é violentada? Como é que tu espera que essa pessoa possa se tornar um adulto, e bota aspas aqui, comum, de bem, normal, no sentido de... Os traumas. Sabe? É incabível. Se a gente não trabalhar isso, nossa senhora. Então, assim, os abrigos, eles precisam estar cada vez mais fortalecidos, cada vez mais preparados para receber crianças de diferentes condições, segmentos sociais, enfim, diferentes crenças, formas de pensar. Porque eles chegam ali, esse ser, esse adolescente, essa criança, ainda não formou por si, por inteiro, a visão de mundo. Brincar, é outra coisa, né? Eu fui professor 37 anos. Tu é da área, claro. Sou da área de educação infantil, trabalhei em todas as áreas, né? Mas eu trabalhei bastante com educação especial. Várias, né? Eu sou especializado em educação de surdos e me aposentei na escola Alfredo Duque. Então, mas falando no geral, eu passei por muitas escolas. Eu vi tanta coisa. Eu conversava com os pais, não bate assim, dessa forma tu não bate. Eu vi uma criança queimada com cigarro, eu digo, mas o que é isso? E então, queimada pela avó com cigarrinho. Eu estava assim, a avó me encostou cigarro. Imagina. É que é uma criatura que a gente tem no coração, sobre as avós, né? E por aí segue. Nossa, me permite contar uma história rapidinha, porque essa é uma das histórias que me impactou assim, na vida e me motiva todos os dias a construir políticas públicas, enfim, e trabalhar para isso. A gente fazia muita ação e tal, em abrigos, são diversos segmentos sociais, já participei de bastante coisa do terceiro setor, iniciativa, projeto, enfim, o que tu imaginar, claro. Eu já fiz. E teve um projeto uma vez, uma ação social que a gente estava fazendo em determinado abrigo, e uma das questões que foi levantada por uma das crianças, a ideia é que cada um apadrinhasse uma criança por um dia, assim, ajudasse e tal, e a gente pudesse vivenciar um pouco mais do que só dar os presentes físicos, mas vivenciar e tal. E aí, fizemos aquele dia e ficamos por um tempo e tal, eu vinculado, ajudava daqui e dali. E a gente percebeu que aquele jovem, devia ter uns 11 anos, 10 anos, ele estava se oferecendo sexualmente para os meninos do abrigo. E não entendiam por que aquilo. Nossa, mas uma criança não era... como é que uma criança tem um comportamento assim? E aí já vinha aquele preconceito de alguns membros. Claro. De, pois é, que ele é gay, não sei o quê. E eu dizendo, mas peraí, ele é criança, peraí, não formamos esse ser ainda está em formação. Não está preparado. Vários professores também não estão preparados. Mas pensa, e aí nós descobrimos, ele sofreu abuso pelo padrasto em casa. Enfim, a mãe depois terminou, ele sofreu abuso pelo vizinho. E aí, depois, quando conseguimos um tratamento com psicólogo e tal, e se descobriu o seguinte: ele não recebia carinho e atenção de outro membro. Então ele só recebeu carinho e atenção, olha que absurdo que eu vou dizer, claro, pelos estupradores, pelos violentadores. Ou seja, ele se condicionou, aquilo é uma forma de carinho e atenção, e ele se oferecia para os outros meninos no abrigo. Gente, olha que ser humano. A gente está desenvolvendo uma pessoa que chegou nesse mundo, e esse é o grau, e isso é as coisas que a gente vive. E se a gente não fizer algo para mudar, nós vamos todo dia acordar e trabalhar, voltar, constituir a nossa família, viver na nossa bolha, muito bem, obrigado, e lá fora esse é o mundo que tá aí, que tá posto. Meu Deus. Como é que a gente espera que... Desculpa, Astro, se eu tô trazendo... Tô pesando o programa aqui, né? Mas é que a gente... é para falar a realidade das coisas, é pra gente falar o que existe de real. Só que é para isso... É para isso que tem que existir uma secretaria. Aliás, tem que existir muita política pública com olhar humanitário. É para isso que eu decidi assumir o desafio da Subsecretaria de Direitos Humanos, porque não que a gente vai resolver tudo, mas a gente tem que fazer algo. Porque essas são realidades. E isso não é difícil. É começando que se vai chegar a algum lugar bom, se Deus quiser, porque pior é ficar de braços cruzados diante das possibilidades de dar um ataque, uma voz. Não podemos ficar calados. Não. Eu não fico calado, eu denuncio qualquer coisa que eu vejo. Eu denuncio. Gente, denuncie, bom ponto. Denuncie. Não deixa passar. Eu denuncio. Porque hoje é uma agressãozinha. Amanhã é uma agressão grande. Depois de amanhã
É uma vida que se vai. Mas agora falamos de tudo. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de uma coisa tão boa também dentro da secretaria, que é o idoso. O idoso. Sim, é bem mais leve de um modo geral. Até ali, porque a gente tem Violência com idosos e tal. nos lugares, nos asilos, nas casas do idoso. Quanta coisa. Apesar de que me permite fazer uma brincadeira, Claro. o idoso hoje em dia a gente já tem dificuldade de descobrir quem é idoso, porque na minha época, 60 anos, a pessoa era idosa, né? Hoje, se eu disser pro meu pai que ele é um idoso com 62, ele me mata. Mas olha, na verdade, hoje, eu tenho amigas com 80, dirigem, correm, brincam. Eu tenho uma que está com 85 anos, dirige carro automático, vai a todos os meus jantares, dando acesso, vai por tudo. Não tem idade. Esses dias a gente até eu tava conversando com a minha noiva e a gente tava falando sobre isso. Antigamente, eu quando era jovem, ia fazer um desenho, criança, né? Criança vai fazer um desenho da avó, era avó de crochê, né? Fazendo tricô. Quando tu falava numa avó, essa era a ideia que tinha. As crianças de hoje em dia, quando tu fala avó, elas não têm essa ideia, porque os avós hoje em dia estão, né? Piadas juntinhas ali. Eu falo a minha mãe, tu olha pela minha mãe, tu não diz que ela é avó. Imagina. Aliás, um beijo, Maria Cláudia. Ai, que legal. Um grande abraço e um beijo também. Mas aí eu fico pensando o que existe, o que está dentro do governo, do nosso governo do Estado, dentro da secretaria, para os nossos idosos, assim, que fechar, para que vem assim, de bom. Com certeza tem. Não, nós temos diversas políticas públicas. Tem o Conselho do Idoso, que tem um fundo, inclusive, e que desenvolve desenvolve diversos projetos, né? Nós temos asilos, enfim, públicos, né? Cuidados, geridos pelo Estado. Tem tivemos também algumas políticas específicas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, pensando justamente no auxílio em centros de referência, para auxiliar principalmente os idosos na parte das enchentes. A gente teve que atuar muito naquele front ali. Tem bastante coisa. Tem que educar as pessoas também, né? Que tem que ter um trabalho amplo para tratar bem. Quando chegam num comércio, às vezes tem idade. Coisas simples, mas acontece. Chega no comércio, a vozinha para lá, o vozinho para cá. As pessoas pensam que as pessoas são ainda daquela época, e hoje não penso, que não reflete, as pessoas leem, as pessoas olham, assistem televisão, as pessoas têm na internet. Mudou, o mundo está realmente moderno. Mas você esteve, né, candidato em 2024? Foi o MDB. Foi uma experiência interessante. E qual era a tua ideia? Então, sendo bem sincero, Astro, eu gosto de política, como tu pode ver. A política nasce em mim através de uma inquietação. Eu faço uma brincadeira aqui, né? Todo mundo, em algum momento, foi um jovem meio revoltado com a forma como o mundo é posto. A questão é que, normalmente, isso, quando a gente é jovem, é natural. O problema é que eu me tornei um adulto e eu ainda nunca aceitava as coisas como são, porque as injustiças não me parecem razoáveis. E, de novo, eu tenho uma bandeira muito clara, que é a luta por igualdade de oportunidades. Eu acho que enquanto nós temos um mundo polarizado, discutindo meritocracia não funciona. Olha, eu acredito na meritocracia no momento que as pessoas têm igualdade de oportunidades. A gente só vai mudar a nossa sociedade quando a gente entender que, para ter uma sociedade para frente, progressista, a gente precisa gerar oportunidade para as pessoas lá na base. E isso, para mim, senão a gente vai passar a vida inteira, e a vida no sentido da nação, enxugando gelo, tentando auxiliar as pessoas que precisam e se tornam reféns do governo, porque não tiveram oportunidades e não conseguiram, de alguma forma, buscar as suas formas, né, de sustento, de trabalho, enfim. Então, isso para mim sempre me motivou. Bom, e quem gosta de política, tu tem que ter tu tem que começar em algum lugar. Claro. Então, o primeiro passo é começar, né, a eleição de vereador. É claro que eu tenho uma outra convicção importante para mim. Eu acho que ninguém deveria depender da política para viver. Então, por mais que eu queria muito concorrer, eu só me permiti disputar uma eleição depois que eu tivesse minha formação completa, abrir meu escritório, tivesse uma vida, digamos assim, profissional funcionando. Miguel, tá rico? Não, longe disso, né? Mas era assim, eu acho que eu precisava ter uma formação, uma profissão e um escritório. Então eu fiz isso. Eu me formei em engenharia civil costeiro portuária, mas fui trabalhar na área civil, fui fazer meu mestrado em estruturas na URGS, voltei, abri meu escritório, M3 Engenharia. Ele começou a funcionar, eu tenho um sócio. Então, eu meio que consegui organizar a minha vida, né? Todo mês ali correndo para pagar os boletos, mas eu tinha uma profissão. Tu acha que acreditas que os não precisariam de salário? Eu não coloco assim, tá? Porque eu acho que é muito hipocrisia e é muito fácil eu dizer assim, político não tem que receber salário. Claro. Eu acho que assim,
tem que receber um salário proporcional ao teu trabalho, sem benefícios exagerados. Mas eu acho que no momento que tu se dedica àquilo, ok, tu tem que receber um salário. O que eu quis dizer no sentido de não depender da política para viver, tá muito mais associado em... Não torná-lo uma profissão. Não ganhei eleição. Beleza, volta para casa, vai cuidar da tua vida. Porque no momento que tu não tens uma profissão, tu não tens da onde te sustentar, tu vai... Todo mundo precisa pagar o leite das crianças. Claro. Então, tu vai aceitar qualquer coisa, mesmo que seja um governo que daqui a pouco tu não concorda, porque tu tem que estar ali, porque tu precisa pagar, porque tudo que tu fez foi em prol da política. Então, eu acho que sim, o político, a pessoa que se dedica à vida pública, ela tem que ter um salário proporcional. Tem os gastos. Todo mundo que trabalha tem que receber. Eu não gosto dessa coisa desse radicalismo. Dentro de um tom ali. Hein? Deveria ser mais razoável, mais compatível com as funções. Mas eu não faço uma crítica a isso. Muito mais, e nem estou aqui para criticar os demais, mas eu, para mim, enquanto convicção própria, eu queria ter uma base profissional antes de disputar a eleição. Então, fiz isso. E aí, quando eu pude, disputei a eleição para vereador. Foi uma eleição bacana. Eu fui mais votado do MDB. Eu consegui ficar ali dentro para entrar. O MDB ficou entre as 21 cadeiras. Só que nós tivemos um problema de legenda. Porque além de tu fazer ali a regra, né? Além de tu fazer coisa, tu tem que fazer o partido tem que fazer 80% do quociente eleitoral. E o MDB, por 48 votos, não fez. O MDB fez 6.549, faltaram 48 votos pra gente bater os... Tava ali, né? Tava ali. Chegando. Se o partido, ou seja, a soma dos 22 candidatos tivessem feito, eu fui mais votado, eu teria entrado. Mas, enfim, acho que tem coisas na vida que não se explica. Né? E... Olá, amigos do Espaço Literatura, Poesia e Artes. Eu sou Jefferson Dickman e estou aqui sempre, semanalmente, trazendo a vocês tudo o que acontece em termos de cultura, lançamento de livros, exposições, etc. Tudo o que se relaciona à arte na nossa região sul do estado. Bem, nós tivemos nos últimos dias um evento culturalmente fantástico. Durante a 5ª edição do Festival de Inverno Lourenciano, ali em São Lourenço do Sul, aconteceu a mostra, a exposição de artes, Escritos e Artes, promovida a exposição pela AIU, Academia Internacional de Artes e Letras Sul-Lourenciana, em parceria com o CEL, Centro de Escritores Lourencianos. Ocorre que nossos artistas plásticos filiados à AIU ou convidados, produziram obras de arte, pinturas e esculturas baseados em textos em prosa ou verso escritos pelos nossos escritores e poetas. Foi uma exposição sensacional. Durante o Festival de Inverno houve um público muito grande. Todas as pessoas que adentravam no festival passavam pela exposição, ali olhavam, apreciavam as obras. Enfim, foi um sucesso de público e crítica. Então, nós da AIU, Academia de Artes e Letras de São Lourenço do Sul, estamos muito felizes com o sucesso alcançado neste evento. Realmente foi sensacional. Eu quero aqui parabenizar a todos os artistas plásticos que nos brindaram com as suas obras e a todos os escritores e poetas que ofereceram os seus escritos para que essas obras de arte fossem produzidas. Então, um sucesso de público, mais de 60 mil pessoas visitaram o espaço do Festival de Inverno Lourenciano. Então, realmente, nós podemos dizer que o público foi grande e apreciou esse belo evento com belas obras, telas, pinturas e esculturas. Bem, e aqui em Pelotas, agora nesses próximos dias de agosto, entre a sexta-feira, dia 15, e o domingo, dia 17, acontecerá o Dia do Patrimônio, onde
Todos os espaços públicos antigos, todos os prédios históricos do centro de Pelotas estarão abertos com visitas guiadas para aquele que desejar conhecer o interior desses prédios históricos. Esse ano, o Dia do Patrimônio tem como tema Pelotas me pertence. Então, é uma grande chance, uma grande oportunidade de quem quiser conhecer os prédios históricos, os belíssimos prédios históricos do centro de Pelotas, é uma grande oportunidade de fazer uma visita e conhecer internamente, ouvindo as explicações de guias especializados. Então, não perca o Dia do Patrimônio em Pelotas entre o dia 15 e o dia 17 de agosto, agora, já nessa semana. É isso, pessoal. O que eu teria para mostrar para vocês essa semana é isso aí. Então, eu gostaria de dizer que estamos sempre aqui, trazendo o que acontece na cidade e na região sul em termos de literatura, de poesia e de arte. E para encerrar esse encontro de hoje, eu gostaria de ler para vocês um pequeno texto do meu primeiro livro, Poesia em Tempo de Guerra, do ano de 2007, intitulado Encontro. Lá fora, a chuva, o frio, tuas mãos tão geladas, teus olhos tão vivos, teu sorriso tão aberto. Nossos lábios se tocam, nossas almas revoam, como duas aves peregrinas, através das noites, através da vida, através dos dias. Pronto, tuas mãos já não estão mais tão frias. Então é isso, meus amigos. Eu sou Jefferson Dickmann e estou aqui no Espaço Literatura, Poesia e Arte, sempre trazendo a vocês o que acontece em termos culturais na nossa região sul do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela atenção e prometo estar de volta na semana que vem. Um grande abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau.